E a gente recebe hoje a premiadíssima escritora Teresa Cárdenas, uma das mais importantes vozes da literatura cubana. Teresa Cárdenas é escritora, atriz, contadora de história e assistente social. Recebeu inúmeros prêmios como Casa de las Américas. Entre os livros de destaque estão Cartas para Minha Mãe, Cachorro Velho, A Bombaba, Mãe Sereia, As Trapalhadas de Mulo, Os Velhos e Meu Avô Tatanene. A literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação. Os valores que a sociedade preconiza ou os que considera prejudiciais estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. É com esta declaração do incontornável Antônio Cândido que recebo você e a nossa convidada especial de hoje. Bem-vinda ao Entre Letras, Teresa Cárdenas. Estamos muito felizes em tê-la conosco hoje. Obrigada por el convite. Teresa, você veio já, né, várias vezes ao Brasil, mas é a primeira vez em São Luís, né? A primeira vez em São Luís, muito feliz de estar aqui, muito linda a cidade, muita gente já conheci, gente muito gentil, muito amável e agradeço muito. A literatura me ha aberto muitas portas, né? Portas inimagináveis, né? Não somente dos espaços intelectuais, sino espaços onde a gente é sencilla, simples, como o povo onde eu nasci, né? Agradeço muito isso. Que bom, e a gente agradece também a sua produção. Teresa, você, já que a gente está falando de literatura, quais os primeiros autores brasileiros que chegaram às suas mãos? Quem foram esses autores? E, dentre eles, haveria algum nordestino, algum escritor nordestino ou não? Bom, em realidade, nós em Cuba vimos a conhecer um pouco mais da literatura brasileira a partir da iniciativa da coleção da literatura latino-americana que fez a Casa das Américas, né, nos anos 60 e demais, que começou, acho que foi com Memórias Póstumas, né, acho que foi com Machado, e 3 ou 4 anos depois com Carolina Maria de Jesus, né? Mas essa editorial radica em Casa das Américas, uma instituição muito respeitável em toda a Latinoamérica. E estava em La Habana, e eu sou de província, que está próxima a Habana, mas sou de um povo que tem meu mesmo nome, Cárdenas, né? Então, chegava muito pouca coisa, em realidade, né? Mas eu lembro, como leituras de criança na escola, provavelmente um pouco mais da adolescente Ana Maria Machado, Lígia Boyunga, essas autoras brasileiras foram as mais cercanas, né? Depois me encontrei com Carolina Maria de Jesus, com o tempo com a excepcional Concepción Evaristo, né? E bom, essas são as escritoras que me ajudaram. Eu sempre falo disso, né? As autoras negras, eu sempre falo que são como minhas muletas, né? Em espanhol. São as pessoas e sua literatura que me acolheram, que me responderam muitas perguntas que eu tinha, que não entendia, né? Mas em sua literatura encontrei muitas respostas e encontrei muitos abraços, me empoderaram, me levantaram, sim, me mostraram o caminho, né? Então, aquelas coisas que talvez eu não podia entender que podiam entrar na literatura e que eram parte da minha vida, eu entendi com os livros delas, né? Foram como luz, né, no horizonte. E foi muito bom. Agradeço sempre as literaturas delas, né? Enquanto leitora, qual o livro que você diria assim, esse foi um divisor de água da minha vida? Eu sei que em cada vida a gente tem um livro, né? Em cada momento da vida a gente tem um livro que seria assim. Mas tem um especial que você tenha dito, bom, esse aqui eu lembro até hoje com muito carinho. Sou muito sonhadora,
né? E junto com esta literatura também entrou em minha vida de criança, né? É muito curioso porque eu não gostava de ler literatura para crianças e jovens. Eu lia clássicos, e bom, tem livros maravilhosos. Eu gostava muito dos novelistas norte-americanos, escritores europeus, né? Então eu lia de tudo, quadrinhos, em essa idade, né? Quadrinhos, literatura detectivesca. Eu gostava muito das aventuras. Como sou muito sonhadora, né? Eu morava em uma casa muito humilde e, por lo tanto, as leituras que eu buscava sempre eram aquelas que me faziam voar, né? Leituras de fora do planeta, né? Isaac Asimov, Ray Bradbury, né? Agatha Christie gostava muito por aquelas coisas. E, bom, esses eram meus livros. Eu lia de tudo: teatro, jornal, comics, de tudo, de tudo, de tudo. Qualquer coisa que caía em minhas mãos. Uma leitora mesmo. Sim, eu sempre me defino como uma leitora feroz. Então, a la hora de dizer, bom, aquele livro trocou minha vida, são tantos, né? São tantos, aquela cena. Eu tenho um conto que eu sempre recordo muito de Ray Bradbury, né? Eu acho que se chama O Largo Adiós, mas foi a primeira vez que eu encontrei, é um livro de ciência ficção, né? Mas foi a primeira vez que eu me encontrei com esse fenômeno do racismo nos Estados Unidos e o que significava, em essa esfera da ciência ficção. Eu sempre falo, os negros se vão a Marte, né? E era uma história que definia como as pessoas negras também queriam ir a Marte para huir do racismo e como eles tentavam impedir isso, né? Isso ficou ali dando voltas, né, em minha cabeça de criança. Foi muito interessante para mim em um entorno que eu pensava que não ia encontrar algo assim, né, porque é um livro de ciência ficção e demais, mas ali, inteligentemente, Ray Bradbury, um de meus autores favoritos, botou isso. Depois, com o tempo, encontrei Octavia Butler, né, e outros autores de ciência ficção que também trouxeram esse tema do racismo dentro do âmbito de ciência ficção, o tema da discriminação. Isso eu achei interessante quando você disse, né, que pela primeira vez você viu, detectou algo lá, né, que isso te chamou a atenção. Fala para mim um pouquinho sobre o que isso tem a ver contigo, né, essa questão. Bom, como criança negra em Cuba, sempre foi um pouco doloroso, por supuesto, né? Mas eu sentia que como que não tinham razão, né? Que não tinham por que discriminar, que eu era uma criança igual que outra qualquer, né? Eu ainda não entendi. Eu estava uma criança, mas não entendia o fenômeno, o monstro que é o racismo. Eu sempre falo que é a primeira vez que eu senti aquela bofetada em minha cara do racismo foi quando eu cheguei à escola, né? Quando eu saí do entorno familiar, onde eu era quase uma criança mimada por minha mãe, né? Eu sempre falo que ela foi a única que me chamou Teresita, né? E bom, eu era muito cuidada por minha mãe, eu era muito protegida, mas quando essa saída da casa, né, a primeira saída da casa, me encontrei com esse monstro de racismo na escola, que me começaram a chamar com nomes feios e demais. E eu não entendia que isso era comigo, porque nunca havia tido esse tratamento, né, essa cercania à crueldade, né? Então, foi ali, na escola. Mas esse é um círculo vicioso. Ainda hoje, meus filhos também han sofrido bullying na escola, né? E é muito difícil para enfrentar. Eu sempre falo que as crianças negras, desde que começam seu mundo, têm que estar combatendo contra o racismo. E os pais, os professores e os autores somos pessoas indicadas para guiá-los, para ajudá-los, né? Para oferecer ferramentas, né? Como criança negra, não tem descanso.
né, contra isso, porque é algo de todo dia. Não é algo que agora te falam mal, te dizem alguma coisa, te atacam e já passou. Não, é continuamente. Né? Por isso eu sempre falo, o racismo faz muito dano na mente das pessoas que o sofrem. Mas, em realidade, as vítimas são dois. Quem sofre e quem dá, né? E, bom, isso, né? E em caso meu, em Cuba não tinha, como sempre falo, aquele personagem em um livro que podia ser um herói, que podia dar-me, né, ânimos. Não encontrava isso. Ou uma família negra, né? Não encontrava, somente eram em alguns livros de história, né, para crianças, onde você podia ver a imagem clássica dos escravizados com cadeia, aquela coisa. E que muitas vezes era piada entre outras crianças para nós, as crianças negras que estávamos em aula. Né? Oh, mira, se parece a ti, essa é tua mãe, essa é tu, né? A vezes suelen ser muito crueles, né? Então, essa foi uma das motivações minhas. Esse peso eu tinha em cima desde criança. Então, quando eu consegui olhar para frente e pensar ou sonhar que talvez podia escrever algo, né? Sempre esse tema estuvo gravitando sobre esse desejo, né? De falar sobre isso, de como mostrá-lo, como abordar essa história que é difícil, né? Que é dolorosa. E o meu primeiro livro, Cartas à Minha Mãe, saiu. É um livro que eu sempre falo, gente, eu acho que esse livro estava já escrito em minha mente, né? Porque, bom, tem muitos temas, não somente a discriminação racial, o racismo, tem a violência, né, hacia as crianças, a pedofilia, tem o abuso hacia idosos, tem o êxodo, tem a prostituição, tem muitas coisas. Mas também tem a presença de uma família negra. Né? Eu acho que foi um dos primeiros livros onde está uma família negra como protagonista na história. Né? Tem essa relação também do personagem com a mãe, a presença da morte, mas a presença da morte não como algo sem esperança, né? Há beleza, há valentia. Está algo tão sencillo como a menstruação, né, em las mulheres. Não, esse tema não era tocado, né? Então aparecem muitos aspectos, eu acho bem interessante. Han passado já quase 30 anos de que eu escrevi esse livro e eu falo, gente, como consegui, né? Mas eu acho que é a experiência da vida, é todo aquele terremoto que eu tinha em cima, né? Talvez hoje não lo hubiera escrito igual, por supuesto. Mas foi bom participar em essa aventura. Eu tenho 2 prêmios da crítica literária lá em Cuba e foi muito interessante para mim, porque sempre uno como autor tem, bom, a dúvida, né? Esse livro estará bom e demais. Mas quando eu entreguei Cartas à Minha Mãe, que o título original é Cartas ao Cielo, né? Eu era novinha, eu não sabia nem o que estava fazendo. Então, quando esse livro recebe não somente o prêmio David, que é um prêmio que se entrega lá em Cuba para as pessoas que nunca han publicado, né? Também recebeu o prêmio da crítica literária. Eu fiquei, né? Porque não é um prêmio que se entrega fácil, né? Tem muitos requisitos. O autor provavelmente tem que ter todo um currículo, né? Toda uma trajetória importante na literatura. E, sin embargo, era meu primeiro livro, né? E tem também outro prêmio, tem vários prêmios, mas tem um prêmio que para mim foi muito importante, porque é um prêmio que otorga uma organização de jovens, né? E os jovens são crueles e não gostam de tudo. Sim. E foi muito bom para mim, muito gratificante, que eles escolheram meu livro como um livro que para eles se chama Prêmio Hermanos Saiz.
es un libro que ellos otorgan ya fuera de toda influencia de instituciones, de organizaciones literarias y demás. Ellos otorgan a un libro que para ellos representa algo importante. Né? Eu acho que de los tres, ese fue el premio que más me gustó. ¿No? Y fue muy lindo, eu fiquei, deram a mim o prêmio, hermanos aí. Mas você ganhou também com esse primeiro livro o título de a escritora de temáticas difíceis, né? Sim. Não é à toa, você estava falando aí do livro e eu estava lembrando disso, né? Sim. Tereza, o escritor brasileiro Nelson Rodrigues dizia que não seria nada sem suas pequenas obsessões. Eu estou curioso para saber quais são as suas. Conta aí pra gente. Mas não precisa responder agora. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Não sai daí, hein? De volta ao Entre Letras com a escritora cubana Tereza Cárdenas. Mas então, Tereza, quais são mesmo as suas pequenas obsessões? Conta aí pra gente. Bom, eu sinto que uma mulher como eu, né, com minhas raízes, minha ancestralidade, minha memória, tem não pequenas, sino grandes, né, obsessões na literatura. A literatura me ha permitido muito, né, conhecer muito, andar muito. É um caminho longo, difícil, mas muito gratificante. Mas minhas obsessões têm que ver mais com as perguntas, né? Mais que a resposta, é pergunta. Cada livro meu, você conhecia isto? Você sabia que esta gente existia? Você conhecia esta história? Sempre é essa pergunta. Parte de minha missão sempre, né, que eu considero nesta caminhada, né, é responder muitas perguntas da Teresa criança, né? Mas a la vez agora estou acompanhando daquelas respostas que não me deram, né, outras perguntas, vou sumando outras perguntas em meus livros. Você conhecia, por exemplo, em Aguambaba, eu falo de que acontecia com aquelas pessoas, né? Em Mais Sereia, eu estou perguntando, você conhecia o que acontecia com essas pessoas no tráfico, dentro do barco negreiro? Como aquela gente conseguiu sobreviver a tudo isso, né? Então, parte disso, porque há muita ignorância, ou há muita gente que quer esquecer tudo, né? Então, eu acho que essas são perguntas que incitam respostas, né, que talvez estão na mesma história publicada. Essas são minhas obsessões, não? Entregar sempre essa inquietude. Minha obsessão é inquietar aos leitores, né? A motivá-los a ele a seguir investigando, pesquisando. Às vezes há gente que me fala, bom, eu preciso um glossário. Não, que os leitores consigam, né? Que eu sempre falo para meus filhos, a curiosidade, eu acho que esse é o dom da maravilha, né? Porque graças à curiosidade hoje estamos aqui, os seres humanos, né? É a curiosidade de conhecer um pouco mais, de saber e por que isto, e por que aquilo, e como consigo melhor estas coisas, né? Eu acho que essas são minhas obsessões através da história, de cada uma de meus livros, né? E o que você aprendeu com a literatura? Eita, eu não posso responder essa pergunta. Eu aprendi tudo. Primeiro, me levou a encontrar-me. Eu sempre falo que é esse espelho onde eu me consigo olhar, né? Mas não é esse. Antes pensava que era o espelho da Alicia, do Mundo das Maravilhas. Sim. Mas não. Esse é o espelho do Chum, onde eu vejo minha imagem de mulher negra hermosa, que talvez para muita gente, mas você Teresa é hermosa, mas você não pode imaginar o caminho tão longo que eu tive que transitar para chegar a essa certeza de saber que sou hermosa. Eu tive que lutar contra tudo, racismo, com toda aquela coisa que me gritava que eu não era.
Algo tão simples, ou aparentemente simples. Aparentemente. De saber quem eu sou, de saber de onde venho, de transmitir, essa é outra das minhas obsessões, transmitir, né, às jovens gerações. Em minha literatura aí, muitas histórias, muito passadas de gente, de idosos, de gente velha, porque eu tenho muita predileção pela sabedoria, a sabedoria africana, né, de transmitir tudo isso, esse legado maravilhoso. Eu sempre falo, sobretudo aqui em Awombaba, que eles conseguiram sobreviver a toda aquela tortura, abraçados assim a todo o que eles eram, o que lembravam. E isso foi o que passaram às outras gerações. Os cantos, os contos. Eles não tinham... Eu sempre falo, eu não tenho uma fotografia de meu bisavô. Eu não sei onde nasceram. Eu não sei de onde vinham, de que parte da costa ocidental de África vinham, né? Mas estou aqui. E cada vez que escrevo, eles aparecem. Sim. E eu falo. Há muita gente que me fala, mas de onde você sacou? Eu não sei. Mas está sobre mim, está em minha sangue, em minha memória, está em minha ancestralidade. Sim. E essa ancestralidade fala, gente. Fala. Tem muitas palavras, tem muito coisas para abraçar a gente, para alentar a gente, para dar esperança. E essa é a minha missão da vida. Que bonito. Eu não sei fazer outra coisa. Que bonito, Teresa. Não precisa fazer outra coisa, por favor, continue fazendo isso. Obrigada. Teresa, de onde vem a literatura, né, da tua geração em Cuba? Vou falar por minha família, né? Minha mãe é foi uma pessoa que chegou a muito pouco grado da primária, que é aquilo que chama fundamental, né? E bom, eu sempre fui na escola, tive essa inquietude, essa curiosidade, né, pelos livros, e sempre fui muito... Eu acho que os professores, eu agradeço tanto, sempre eu tenho a sorte de ter esse contato, né, com os professores, e atualmente me convidam, eu falo para professores, eu falo, gente, este contato não iniciou agora. Os professores em minha vida foram tão importantes, porque aquela criança negra sentada no último da fila, né, eles distinguiram, eles se deram conta que eu tinha outras coisas na cabeça e contribuíram, né, a desenvolver esses sonhos, né. Eu agradeço tanto aos professores, às professoras que tive, né. Também as bibliotecas das escolas por onde passaram, para mim um reino do silêncio, um reino da sabedoria. Enquanto outras crianças iam a aventuras no campo, eu preferia ficar, né, em aquele aprender de tudo, conhecer tudo. Para mim, os lomos dos livros eram portas a diferentes universos. E era importante para mim só tocar eles. Né, tocar. Quando eu chegava a uma biblioteca, ficava assim, né, era como ficar em um mundo, né, maravilhoso, de beleza absoluta, né, o cheiro dos livros, cada vez que abria um livro, as histórias que brotavam, os personagens que me falavam, era para mim muito importante, né. A literatura, eu acho que a literatura tem suas próprias decisões, né, e pega de aqui e de lá, e tem seus elegidos. Eu acho que a literatura me eligiu, né, a ancestralidade também me eligiu. Se puseram de acordo entre elas e depois olharam para mim. E você tem honrado essa escolha, né? Como posso? Não sei. A vezes fico um pouco triste, né, porque... puxa, devia estar escrevendo mais, deveria estar fazendo muito mais coisas, né? Mas a vida é assim. Mas, de qualquer modo, a gente vive, né, um tempo, um imperativo para a gente que diz, faça mais, não está bom ainda, você não fez o suficiente, faça mais, né? Parece que a gente está sempre, né, em débito. Mas ainda assim, desculpa, ainda assim estou muito agradecida de haver começado a escrever há mais de 30 anos, né? Porque agora com essa tecnologia eu fiquei
apavorada com essa coisa. Meus filhos sempre fazem piadas comigo, pois falam, mãe, não é ChatGPT, é ChatGPT, não sei. E então eu fiquei assim apavorada, porque, gente, é um fraude, né? E como construem coisas. Não. Eu sou a antiga, né? As histórias escritas por minha mão, né? Eu não tenho nem sequer corretor ou algo assim. Às vezes a gente, você, e às vezes eu escrevi, né? Tenho essa satisfação de tudo isto saiu daqui. Né? Isso o ChatGPT não vai ter, a IA não faz, né? Não, isso a IA não faz. Graças a Deus não tenho ChatGPT. Eu ia te perguntar sobre isso. Você tem um ritual de escrita, um método? Gente. Como é que é o teu método de a tua criação? Antes eu achava que só podia escrever lá em Cuba. É uma ideia que a vezes alguns autores têm, que só em um entorno específico conseguem escrever. Mas me dei conta que não, que era mentira. Eu escrito muito aqui no Brasil. Né? Que bom. Antes eu usava muito música afro-cubana, que eu gostava muito, né? Para sentir essa efervescência, né? Que dá o sonido dos tambores, essa efervescência. Mas depois me dei conta que só precisava silêncio. Eu sempre falo silêncio para escutar o que estou pensando. Sim. Né? Este lugar aqui é como um estúdio maravilhoso. Eu nunca tive um estúdio assim. Eu sempre falo que meu estúdio é a esquina de minha cama. Porque eu me sentava ali e escrevia. Né? Nem sequer com lapitoque, né? Com máquina de escrever. Eu tive lapitoque porque alguém tão hermoso, e você provavelmente conheça, Onyaki, o autor angolano, ele me deu de presente. Sim, olha só. Uma lapitoque. Né? Então, essa é minha primeira lapitoque. Foi muito interessante para mim tratar de minhas palavras descem através daquela tecnologia. Né? Mas, isso. Mas sou feliz. A literatura me faz feliz. É uma oportunidade da vida poder trabalhar e conseguir alimento com o que me gusta, com o que amo. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é. E não todos conseguem. Né? Teresa, você falou ainda há pouco, né, de Cartas para Minha Mãe, e eu estou lembrando de Cachorro Velho, que talvez sejam seus 2 livros mais traduzidos, né, mais conhecidos. Do que trata, então, fale para o nosso telespectador, do que trata, né, o Cachorro Velho? Porque você falou um pouco, né, do Cartas para Minha Mãe. Bom, Cachorro Velho é uma novela curta, segundo alguns, muito intensa, sobre a escravidão, né? Sobre o que faz a escravidão a gente. O personagem principal é este homem idoso, 70 anos, que toda a sua vida ele viveu na escravidão. Ele não conhece outra coisa que isso. Né? Então, são as experiências dele. É a primeira vez que eu me escondo detrás de um personagem masculino e eu me assomo. É como uma transmutação que fazemos. Eu me assomo aos olhos dele para ver o que acontecia. É muito interessante porque quando eu pensei em escrever esta novela, eu necessitava, né, uns olhos que estuvieran em todo lugar. Então, eu pensei em, bom, aqui você conhece como eixo, né? Esse sincretismo, né? Uhum. Lá em Cuba é o igual, que é o que abre as portas, né? Mas no mundo da escravidão, quem abre as portas é o guardiero, que é também um título de igual na religião. E é o guardiero que abre as portas da finca. Geralmente se dava esse trabalho a um idoso, a um homem velho, né? Então eu pensei, esse é o personagem que me vai mostrar, que me vai ensinar como era esse mundo. E para mim foi muito importante, porque a vezes não havia, né, essa cercania, essa aproximação a esse mundo. Sempre era de fora. Os chicotaços, era isto, era o outro.
mas quem eram? Que sentiam? As perguntas, as sessões. Sim. Que sentiam? Como experimentavam aquilo? Tinham medo? Podiam amar? Nesse mundo da escravidão, eles iam a conseguir amar, né? Então, foi isso, foram muitas perguntas que uni, né, em um solo corpo, né? E foi isso, Cachorro Velho. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Não sai daí, hein? De volta ao Entre Letras com a escritora cubana Teresa Cárdenas. Eu fiquei com uma curiosidade quando eu li o teu primeiro livro, né, que é Cartas para Minha Mãe, e aí eu lembrei imediatamente, fiz uma associação com Kafka, Cartas ao Pai. Eu falei, bom, será uma coisa intencional, foi inconsciente, tem alguma relação, alguma inspiração? Nada, né? Não, o título. Imagina. Tinha um outro título. Imagina que as pessoas me falavam, não lembro agora o nome de uma autora norte-americana que fizeram uma película Color Púrpura. Alice Walker. Alice Walker. Sim. E, mas tem que ver com isso. Tem que ver com essa também de Toni Morrison. Toni Morrison. Algo azul. Gente, eu não havia lido. Não. E em alguns momentos preferia não ler. Sim. Né? Porque a gente pensa, tem similitude. Mas, depois de um tempo de estar com dúvida, eu não li. Mas encontrar resposta, né? Nosso início nesta parte do mundo é similar. Né? Nossas dores são similares. Mulheres negras dos Estados Unidos, de Costa Rica, de México, de Colômbia, de Cuba, de Brasil, tem muitos pontos de contato. Sim. Isso é universal, né? Sim, e nossa literatura, eu tenho um poema que se chama Estos Poemas, né? Então, eu falo nesse poema que parecem escritas por uma só mão. Tanto a literatura de Conceição, lá de Carolina, né? Na minha tem pontos, cada um tem seu jeito, né? Tem seu discurso, mas tem um aura, tem uma coisa que você não consegue explicar, né? Que é similar, né? E é nossa memória, eu acho. Nossa escrevivência, como fala Conceição Evaristo, né? Nossa escrevivência, ela chama escrevivência, as outras autoras chamam escrever desde a herida, Mayra Santos Febre, de Puerto Rico. Eu chamo a literatura da memória, né? Interior. São muitos nomes, mas significam a mesma coisa. Né? Então, depois eu entendi que não tinha problema, né? Porque, em realidade, nunca li antes. E é muito interessante como tem muitos pontos de... a vezes não é a história, sino é a maneira de olhar da história. Ou algum personagem. Essa conta de Cidinha da Silva, estou lembrando agora, Ana Maria Gonçalves, né? Cristian Sobral, dessas autoras afro-brasileiras, né? Elisa Lucinda, Eliana Alves. Então, eu li que você deu uma declaração que dormia, né, com a sua mãe até os 23 anos, achei isso muito curioso. E também vi que 2 livros seus, né, fazem uma referência direta à mãe no título. Qual o lugar assim da maternidade na tua obra? Que lindo. Bom, primeiro eu dormia com minha mãe porque não tinha minha própria habitação, né? Era uma família muito humilde, a casa era era quase deste tamanho, né? Muito pequena. E, bom, assim, mas a maternidade sempre está, né? Como a ancianidade também está. E esse vínculo de gerações, né? Sempre está. Minha mãe incluso quando eu escrevi cartas a minha mãe, ela estava viva. É? Muita gente
pensa, acha que eu escrevi a minha mãe. Não, minha mãe estava viva, né? E qual foi a reação dela? ela me falou, não quero ler. Não quero ler. Mas sempre, para ela, eu venho de um povo muito pequeno. Bom, agora com o tempo está muito mais grande. E quando eu saí, um prêmio, saí na televisão, imagina. Um povo do interior, minha filha saindo na televisão. Né? E lembro que ela enviou, em aquele tempo, imagina, não havia nada de tecnologia, era por telegramas. Sim. E você pagava centavos por palavra, né? Então, ele enviou todos os que te vimos ayer na televisão. Estamos muito orgulhosos de você. E para mim ela se sentiu uma mulher importante, por ter uma filha que saiu na televisão. Né? Então, mas minha mãe, eu passei talvez muito tempo injustamente pensando que ela não tinha que ver com minha literatura, mas ela teve tudo que ver, né? Porque ela era quem me trazia os livros. Porque a literatura não começa quando você começa a escrever, senão desde muito antes. Exatamente. Ela me trazia os livros para que eu lesse, né? Porque sabia que eu me entretinha em isso que me gostava. E ela me trazia de tudo. Sim. Né? Então, ela é também fonte de minhas histórias. E aparece, de vez em quando aparece, né, como personagem em algum deles. Está bem viva, bem presente, né? Muito presente. Olha, você tem formação em serviço social, né? E construiu uma obra significativa, tem construído essa obra, né? Como é que convivem dentro da Teresa essa assistente social e a escritora? É uma convivência pacífica, conflituosa, como é que é? Não temos problema. Eu sempre falo que sigo sendo uma trabalhadora social. Lá em Cuba o título é trabalhadora social. Trabalhadora social através das histórias, né? E tanto é assim que meu avô Tatanene é uma história que está inspirada em meu trabalho como trabalhadora social em um hogar de ancianos lá em Cuba. Eu trabalhei muito pouco tempo lá, mas fiquei muito impressionada com a convivência dos ancianos, dos idosos, né? A convivência tão próxima com a morte, com o desamparo, né? Com a gente que não conseguia caminhar, a gente que não conseguia comer, a gente que não conseguia respirar. Eu era uma mocinha, né? Então estar tão próximo a isso foi impactante para mim. E muitas dessas coisas unidas com o desejo sempre de que uma família negra apareciera, né? Como protagonista nos livros, e muitas outras coisas apareceram, né? E junto com isso foi este livro, Meu Avô Tatanene, e aí aparece todo, né? Minhas experiências como trabalhadora social. Eu sempre falo que não tem que ver uma coisa consigo sendo a mesma Teresa, né? Mas Teresa tudo também, é matéria para o literário, né? Tudo é ponte para o literário. Eu acho que para os autores todo é importante. Eu sempre fico olhando assim as pessoas, olhando o paisagem, uma demanda de alguém, uma canção, tudo pode ser inspiração e tudo pode convertir-se em uma história mais adelante. Vamos fazer um rápido bate-bola. Bate-papo a gente já está fazendo muito bom por sinal. Tenho medo. Vamos fazer um rápido bate-bola. Escrever é? A vida. Por que você escreve? Não sei sair outra coisa. Teresa, o que se escreve quando se escreve? O que outros não escrevem. Literatura é? Emoção, é abrigo, é refúgio, defesa e luta. Que lindo. Agora você poderia mostrar um pouco dos seus livros que você trouxe aí e também vou te pedir para ler um trecho de um para os nossos telespectadores, pode ser? Pode. Deixa eu botar meus outros olhos. Esse é o livro que falei. Pronuncia Abom Baba. Abom Baba. Eu tenho muita sorte, porque tenho amigos em muita parte do mundo. E tenho amigos em Nigéria,
Me falou, você fala a bomba. Ah, tá, ok. Então, esse é um término yoruba que significa los que se foram, los ancestrais. Né? A Wombaba. Este é o livro que acabo de falar, Meu Avô Tatanene, que o título original é Tatanene Cimarrón. Né? Eu te expliquei que cimarrón lá em Cuba é aquele escravo fugitivo, né? Que ia aos montes a buscar a liberdade. Mas o tradutor Caio Ritter, um autor gaúcho, ele decidiu que era muito melhor para o leitor brasileiro chamar Meu Avô Tatanene, porque se não seria Tatanene quilombola, que aqui tem outra conotação. Isso. Né? Este é mais sereia. Tá bonita essa capa, é né? muito lindo. Trabalhei com Vanina Starkov, uma autora também e ilustradora argentina que mora aqui no Brasil. Né? Então muito é bonito, maravilhoso. Um livro maravilhoso, precioso. Luxuosíssimo. Muito, muito. Muito bonito, lindo. Eu adorei trabalhar com Vanina, porque ela é quase tão psicopata como eu. Eu com as histórias e ela com as ilustrações. Ela fez, eu acho, mais de 100 ilustrações para este livro. E eu ficasse tão bem, não, vou fazer outra. Bom, tá. Ela tenho ilustrações que não saíram neste livro que são maravilhosas. Nossa, gostei do trabalho dela também. Adoro ela. E este é o livro mais recente que saiu em editorial Palas, de Rio de Janeiro, As Trapalhadas de Mulo. Esto é uma homenagem às histórias orais. Né? Esse é aquele conto, né, que mãe ou avós contam aos filhos à hora de dormir. Né? Mas também tributa, né, à literatura oral africana. Vou ler a parte final do conto A Wombaba, né, que lhe dá título ao livro, que eu hago uma contraposição de los ancestrais que definem a identidade cubana, né, os espanhóis e os... Mas vou escolher a parte final. Os tataravós dos negros, os Wombaba, os ancestrais, foram caçados em Camarões, Angola, Congo, Nigéria, Guiné, Benin. Descendiam de reis e príncipes de antigos, cultos e poderosos reinos. Na época em que foram presos e arrancados de suas aldeias para se tornarem escravos, muitos eram artistas, professores, caçadores, fazendeiros, ferreiros, curandeiros, alfaiates, ourives, carpinteiros. Eles foram levados para o novo mundo, nus, acorrentados como animais. Suportaram ser espancados, martirizados, estuprados, vendidos, separados, assassinados. Eles não tinham bens ou dinheiro para deixar a seus descendentes, mas, de qualquer forma, legaram o que era imprescindível para que sobrevivessem ao horror. Contos e cantos, músicas e danças, seus deuses e comidas, a fortaleza de seu espírito e a memória de quem eram. Então eu gostaria de agradecer muitíssimo Obrigado. A sua presença aqui nessa conversa tão instigante. Muito obrigado, Teresa. Obrigado a vocês. Bem-vinda ao Brasil, ao Maranhão, ao Entre Letras. Quero regressar, quero voltar. Que bom. A gente quer muito que você volte. E claro, a gente agradece também a você de casa que nos acompanhou atentamente até agora. O Entre Letras de hoje fica por aqui, mas a gente volta com mais conversa bacana como essa, mais livros, mais convidados. Até lá então, hein?